Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Usar como gancho um texto muito conhecido de vocês, talvez a maioria conheça de cor, o texto de Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Aqui Paulo está compartilhando um fato. Ele não está dando uma ordem, ele não está falando sobre uma promessa, ele está compartilhando um fato. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ora comigo para que Deus nos instrua, me instrua e te instrua. Pai, os santos vieram aqui ouvir a tua voz. Não permita que eu atrapalhe, Pai. Instrui-nos nesta noite. Dá-nos a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. É o nosso pedido de instrução em nome de Jesus. E o povo endossando diz: queridos, fruto de longa observação de crentes de matizes as mais variadas. Eu tive o privilégio de morar em muitos locais e observar crentes de todos os tipos, crentes pentecostais, presbiterianos, batistas como nós, anglicanos. E é notório que uma vasta quantidade dos irmãos não parecem usufruir daquilo que Paulo está dizendo aqui. Ao pertencermos ao reino de Deus, nos é dado santidade ou justiça, paz e alegria. Eu quero me agarrar na alegria, porque isso que estava no meu coração quando eu pensei em fazer uma reflexão com vocês. É possível tirar esse eco que está me perturbando, Janda? Tem um eco aqui. Eu queria que nós considerássemos essa questão da alegria. A Bíblia fala muito sobre a alegria dos santos. Que o santo é um homem e uma mulher alegre. E muitas das vezes, repito, existem irmãos em particular que estão sempre ranzinza, sempre reclamando, sempre com a cara fechada, nunca está bom, sempre está ruim. Você raramente vê um sorriso. Nas conversas, as conversas são conversas deprimentes. O que é isso? Que tipo de cristianismo é esse? Você fica se perguntando. A vida do crente, a vida da mulher crente, do homem crente, deve ser uma vida de entusiasmo. Não é que não tenha lutas, claro que nós temos lutas. Óbvio, nós temos lutas, eu passo por dificuldades e lutas, desafios, todos nós passamos. Eu tenho dito repetidas vezes deste púlpito que toda pessoa atravessa dificuldades, batalhas, mas não é isso. É a alegria interior do coração. Aqui a palavra diz que o reino de Deus, pertencer ao Senhor Jesus, é justiça, é ser santo, é ter paz e ter alegria no coração. E a Bíblia está cheia de alegria. Filipenses 3:1, o Salmo 118. Hoje de manhã eu estava pegando uma concordância e eu coloquei alegria. Vários salmos apareceram. Alegria do Senhor, alegria isso, eu me alegrei. Muito comum. Por sinal, em Deuteronômio 48, diz que o Senhor
se aborreceu com Israel porque eles não se alegraram diante do Senhor. Eles não ficaram felizes diante do Senhor. Então, por causa disso, eu vou colocar uma praga sobre vocês. Então, a vida do crente é para ser uma vida feliz, uma vida alegre. E eu queria que a gente considerasse, hoje eu não vou fazer exegese desse texto de Romanos 14, 17, eu queria que a gente pensasse em alguns elementos que podem roubar a nossa alegria. Se eu não sou alegre, por quê eu não sou alegre? Este assunto é um assunto vasto. Nós poderíamos passar, eu penso, pelo menos 2 sermões, considerando. Eu queria tocar nos mais importantes, e pode ser que um desses agentes, desses elementos, seja o seu caso, e é por isso que você não experimenta esta alegria, esta felicidade do Senhor. A primeira e a mais óbvia, até dispensa comentário, mas o primeiro agente é a falsa salvação. Como esta alegria é no Espírito Santo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, se você não é regenerado, se você não tem o Espírito Santo, você não vai ter alegria. É muito óbvio. Muita gente busca alegria interior e nunca encontra. Muitas vezes a pessoa está envolvida na igreja, é batizada, é voluntária, é dizimista, é professor de EBD, busca ter uma vida santa, mas não experimenta essa alegria, esse gozo do Senhor no coração. Por quê? Porque quem produz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz em nós esse gozo interior, a despeito das circunstâncias, muitas das vezes, adversas. E é interessante, por que o senhor está dizendo isso, pastor Rex? Só tem crente aqui. Paulo disse que os coríntios deveriam se examinar. Paulo está falando com crente aqui. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. 2 Coríntios 13, 5a. Está falando com crente. Então é muito bom a gente considerar. Será que de fato eu sou um... Poxa, eu vivo numa aridez, eu vivo todo o tempo para baixo. Será que de fato eu sou crente? E, sim, pastor, e como que eu vou me examinar? Existe alguma maneira de eu ter certeza que eu sou regenerado, que eu sou um crente em Cristo Jesus? Pelo menos 2 elementos. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu desejo agradar a Jesus. Não é eu consigo agradar, não é isso. Existe em mim um desejo genuíno. Muitas das vezes eu não consigo, mas eu quero fazer isso. Eu quero agradar o Senhor Jesus. Eu desejo, está lá esse desejo que não havia antes. Em algum momento antes da minha vida, esse desejo não estava. Eu era até uma boa pessoa, eu era uma pessoa moral e tal, mas eu não tinha esse desejo. Eu vejo esse desejo de agradar o Senhor Jesus. O segundo elemento que eu penso que é muito bom para nos aferir se de fato nós somos crentes regenerados é um ódio ao pecado. Ódio ao pecado. Todo crente verdadeiro, ele tem uma repulsa natural pelo pecado. Ele peca, eu peco. Todo crente tropeça, peca, mas ele não se sente bem. É uma marca de um crente genuíno não se sentir bem quando peca. Ou seja, ele não deseja. Você enxerga essas 2 marcas na sua vida? Um desejo genuíno de agradar a Cristo. Embora, repito, em muitas ocasiões você não consiga, mas você quer. E em segundo lugar, uma repulsa pelo pecado. Você não quer pecar, embora muitas vezes você peque. É bom nós examinarmos a nós mesmos, tal qual Paulo recomendou aos coríntios. O segundo agente que rouba a nossa alegria, um segundo agente, aqueles que desejam anotar, nós não seremos exaustivos, mas vale a pena se você quiser ter o sumário, né? O segundo agente que rouba a nossa alegria é Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos
estão sempre ao nosso derredor, e por isso Pedro diz: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Os demônios, além de nos tentarem, enfim, lutarem de diversas frontes, eles tentam também roubar a nossa alegria. E a mais comum é a acusação. Acusação. Por isso, é muito bom a gente ter claro a diferença entre a voz do Espírito Santo e a voz do inimigo. O Espírito Santo, ele tenta nos convencer do pecado. O Espírito Santo, minha filha, isso precisa parar. O Espírito Santo tenta sempre te trazer de volta. Ele te constrange. A voz do diabo é diferente. A voz do diabo é: tu não presta, não tem jeito para ti, não adianta, desiste, julgando você. É um outro tom. É de um outro tipo. E quando a gente aceita essas acusações, foi roubada a nossa alegria. Perdemos a alegria, porque nós ouvimos a voz da acusação. Seja ela, meus irmãos, de que tipo foi. Um tropeço frequente, uma coisa que aconteceu lá atrás na tua vida. Olha, não te esquece de quem tu eras. Não esquece o que tu fizeste. Tu fizeste isso. Quando tu eras novo, o tempo que tu eras rapaz, o que tu aprontaste? Acusação. Muito diferente, repito, do convencimento do Espírito, que fala conosco na tentativa de nos mudar. A acusação não tem interesse em te mudar, que é pura e simplesmente te acusar. E a acusação rouba a nossa alegria. Terceiro ladrão da nossa alegria: entendimento deficiente da soberania de Deus. O entendimento, ou fraco, ou errado, da soberania de Deus. Quando nós temos uma compreensão equivocada da soberania de Deus, nós acabamos pensando que de alguma forma Deus não está no controle das coisas. E isso aí é demonstrado não ao dizer que Deus não está no controle das coisas. Não é assim. É demonstrado de outra maneira. É por ansiedade, preocupações, inquietações, sentimento de que outras pessoas controlam a minha vida. Seja o meu patrão, seja a minha mãe, seja quem for, outros controlam. Deus não controla a minha vida. Então é um entendimento errado de que Deus é soberano. Mesmo o meu chefe me oprimindo, Deus continua soberano. Deus está permitindo ele me oprimir. Isso é um exemplo aleatório que eu estou dando. Mesmo eu passando pelo que eu estou passando com a minha esposa, estou vivendo o inferno com a minha esposa, por exemplo, mas Deus continua no trono. E está usando o liquidificador das circunstâncias para me fazer mais santo, mais puro, mais parecido com Jesus. Nós perdemos a nossa alegria sempre que ignoramos que Deus é soberano. Deus continua no trono, embora em muitas situações eu não entenda. Cara, eu não compreendo, essa situação, está terrível. Sei lá, minha mãe está na UTI. E para que está acontecendo isso tudo? Ainda assim, nós temos que crer que Deus é soberano e há de fazer todas as coisas ao nosso redor concorrer para o nosso bem. Essa é o prisma correto da soberania de Deus. Se nós não crermos nisso e nós tivermos uma visão equivocada da soberania, perdemos a alegria. Perdemos a nossa alegria. É interessante que nos momentos iniciais da profecia de Abacuque, ele está um tanto perplexo. Olha só: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Até quando? Assim ele abre
a profecia. Mas aí, ao longo do livro, as circunstâncias não mudam. As circunstâncias continuam horríveis, mas ao final ele diz, eu me alegro no Senhor. Abacuque 3,18, eu me alegro no Senhor. Eu estou parafraseando, eu não entendo, mas eu me alegro no Senhor. Porque ele compreende a soberania do Deus que manda em tudo e em todas. Quarto ladrão de alegria, esfriamento da fé. Esfriamento de fé. Por vezes, quando as provações nos acometem, nós devemos, ao invés de nos afastar do Senhor, devemos correr para Ele. Afastamento de Deus e consequente esfriamento de fé rouba a nossa alegria. Não é incomum, ouçam, não é incomum um crente que está enfrentando problemas parar de orar, deixar de fazer devocional e até abandonar a igreja. O que é que aconteceu? Nunca mais eu te vi. Cara, eu passei por uma prova, eu desisto, não vou mais. Não. Você está esfriando na fé, você pode ter certeza que a sua alegria vai acabar também. Nós temos que ficar. Está enfrentando luta? Está enfrentando dificuldade? Fica firme, busca o Senhor. E quando tentamos resolver esses problemas sozinhos, a tendência é ficarmos frustrados em muitas ocasiões. E quando nós não encontramos solução para a impotência em que nós estamos, quando estamos desanimados e notamos que estamos até sem forças para buscar o Senhor, então a gente precisa buscar os irmãos. Precisamos buscar o irmão. Meu irmão, ora por mim. Pastor, ora por mim. Fulano, me ajuda. Diácono, cicrano, me ajuda. Eu estou num aperto muito grande. Alguns de vocês estão passando por dificuldades? Então ore, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então não se afasta. Está ruim, não se afasta, porque se afastar, esfria. A Bíblia nos manda entregar a nossa vereda ao Senhor e confiar nele de todo o coração, reconhecendo em todos os nossos caminhos. Um outro agente, um outro ladrão da alegria é ingratidão. Ingratidão. Por sinal, eu já disse várias vezes aqui que um crente ingrato é uma anomalia. Mas a ingratidão mata a alegria na raiz. Por trás da ingratidão há um coração orgulhoso. O ingrato murmura facilmente e nunca está totalmente contente, mesmo quando sua situação é boa. Quem já não ouviu, repetição da mesma situação, a mesma reclamação. Muitas das vezes você gasta horas ali de gabinete, e aí volta, daqui a 2 meses volta, a mesma situação, nunca muda, alguma coisa, não, mas Deus não me deu o que eu estava esperando. Olha, Deus tem te dado mais do que tu mereces. Nunca esquecerei de uma vez conversando com o pastor André, que está ali sentado sobre esse tipo de postura, e ele disse para mim, vem cá, o cara estava vivo? Então se tu estás vivo, já é para estar grato ao Senhor. E aqui há uma grande lição para nós que temos filhos. A ingratidão é uma falta muito maior do que um acidente que uma criança possa causar. Derramar o leite, quebrar um copo, sujar o banheiro, ou acidentes semelhantes, são muito menos importantes do que a ingratidão. Por sinal, de forma universal, a vontade de Deus é que sejamos agradecidos em todas as situações. Não é isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5:18? Deem graças em algumas circunstâncias. É isso que ele diz? Em todas as circunstâncias. Pois, por quê? Porque essa é a vontade de Deus para vocês. Então,
vamos cultivar sempre um coração grato. A ingratidão mata a alegria. O próximo agente roubador de alegria é um tipo de ingratidão, mas eu coloquei aqui separado, é o esquecimento. O esquecimento é uma forma de ingratidão, mas eu tenho em mente aqui principalmente o esquecimento da salvação. Quando nós nos esquecemos da perdição que nós nos encontrávamos quando fomos salvos, tendemos a perder a alegria e nos tornamos então fonte de problemas. Por quê, queridos, que novos convertidos são sempre alegres e cheios de entusiasmo? Por que razão? Já parou para pensar nisso? Já prestou atenção? Por que razão todo novo convertido, o cara que é crente novo, ele está entusiasmado, geralmente ele está alegre, ele quer vir para a igreja, ele quer participar, ele quer se envolver mais, o novo convertido. Por outro lado, por que é tão comum crentes de 30, 40 ou mais anos de salvo serem ranzinzas e muitas vezes problemáticos? Nunca se viu uma igreja dividir por causa de crentes novos. Nunca aconteceu, até onde eu saiba, uma igreja, uma divisão na igreja por causa de crente novo. Sempre quem causa divisão na igreja é crente velho. É crente que faz campanha contra a liderança, crente que promove disputa em assembleia, crente que promove dissensão, crente que vai contra a maioria, é sempre crente velho. Isso é um fato inegável. Isso é um fato indisputável, né? Os novos crentes, no geral, estão cheios de alegria de saber que foram resgatados. Os crentes velhos podem esquecer do buraco em que estavam. Passou o tempo. Por isso que de vez em quando eu choco pessoas que tal, como está? Eu digo, olha, considerando que eu mereço o inferno, está muito bem, está muito bom. É uma verdade. Quando eu fui salvo, em 90, eu não mereci o inferno? O que mudou hoje? 35, nada. O meu galardão é outra coisa, mas a minha salvação foi pela graça. Nada mudou. Tudo que nós merecemos, isso aqui não pode ser teoria para ti. Isso tem que ser real no teu coração. Tudo que você merece é o inferno. Se você não é, então não é pela graça, então. Teve alguma obra aí, né? Tu tens alguma obra para apresentar diante de Deus? Se isso for real, se isso não for uma mera informação na tua cabeça, mas isso é real, tu crês nisso, isso vai te dar uma alegria enorme. É como um novo convertido. Puxa vida, eu fui salvo, glória a Deus. Isso nunca deve ficar velho. Isso deve estar sempre fresco nas nossas mentes. O Senhor me salvou. O sangue de Jesus me livrou, me livrou. Aquele hino antigo que a gente cantava. O sangue de Jesus. No livro do Apocalipse, diz que eles cantam uma nova canção do sangue do... Ora, mas não é antigo não, é porque está sempre fresco. No céu está sempre fresco isso. A grande salvação. Amém, meus irmãos? Quando a gente esquece dessa salvação, a gente então tende a perder a alegria. Um outro agente roubador de alegria é medo do futuro. Medo do futuro. Por que muita gente vive pensando no pior que possa acontecer? Quando eu não era crente, eu me lembro muito que eu pensava assim. E mesmo já crente, eu me lembro que eu reitor lá no seminário, a gente tinha conferências e tal, e eu não tinha muita ajuda. Então tinha uma logística enorme envolvendo conferência, vai no aeroporto e tal, colocamos lá um grupo gerador para que se faltasse luz, ainda assim acontecia, havia uma logística, e muitas vezes eu estava pensando, o que é o pior que pode acontecer? Esse cara não vir,
Como é que vai ver que quebra também um grupo gerador e falta luz ao mesmo tempo? Em alguma medida, eu penso que eu melhorei nesse ponto. Para a honra e glória, eu continuo um tanto ruim, mas eu melhorei. Eu fiz algum avanço nisso aí. Tentar olhar para frente com otimismo. O medo do futuro pode dar as caras de muitas maneiras. Alguns exemplos. Medo do fracasso, medo da perda de reputação, medo da perda de emprego, medo da perda de saúde, medo da morte e etc. Jesus nos ensinou que nós não devemos andar ansiosos. Não deve andar ansioso quanto à vossa vida. Ele tomaria conta dessas coisas. E que nós deveríamos buscar ser santo, buscar o reino de Deus. O medo do futuro pode ser vencido pelas promessas bíblicas. Uma que eu constantemente cito para vocês e que está na cozinha da minha casa. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Por isso posso ter confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. Promessa preciosa para ir de encontro. Eu também gosto muito de Isaías 46, com relação ao futuro. Isaías 46, 4. Mesmo na tua velhice, eu serei o teu Deus. Eu cuidarei de ti quando os teus cabelos ficarem brancos. Eu cuidarei de ti. Não fica pensando que é o teu filho. Não fica dependente que é o filho, a filha. É um pai. Não, eu cuido de ti. Aleluia. Isso tira o medo do futuro, porque o medo do futuro rouba a nossa alegria. Mais um agente ladrão de alegria. Sentimentos descontrolados. O que é isso? O que eu tenho em mente aqui? Do que se trata viver debaixo de sentimentos descontrolados? Quando os meus sentimentos me controlam, eu passo a me tornar vítima de mim mesmo. Quando eu sou controlado pelas minhas emoções, ao invés de tentar controlá-las, eu fico à mercê de mim mesmo. O pastor Martin Lloyd-Jones bem disse em seu livro Depressão Espiritual. Ouça atentamente. Frases curtas, aspas. Eu penso que a maior causa de depressão espiritual é a seguinte: nós permitimos que o nosso ego fale conosco, ao invés de falarmos com o nosso ego. Adiante, o Dr. Martin Lloyd-Jones diz, aspas, você sabia que muito de nossa infelicidade ou tristeza vem do fato de ouvirmos a nós mesmos, ao invés de falarmos a nós mesmos? Fecha aspas. A arte da vida espiritual vitoriosa perpassa pela capacidade de nós lidarmos com nós mesmos. E este conceito aqui não é psicologia, não. Ouça o que os filhos de Coré dizem. Ouça aqui. Por que estás abatida, minha alma? Falando com ele mesmo. Por que você está assim? Por que você está perturbado dentro de mim? Espere em Deus. Ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, meu Deus. Este pensamento, este refrão, aparece aqui no Salmo 43 e no Salmo 44. É um solilóquio. O autor fala para si, fala com seu ego, fala consigo mesmo, ao invés de estar ouvindo voz. Não vai dar certo, cara, não tem jeito, não vai dar certo, vai ser ruim, eu não vou conseguir. Epa, peraí, eu não vou deixar esse pensamento. Não, peraí, o que é isso? O Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor não vai me abandonar nunca. Ainda um outro agente, um outro ladrão de alegria. Isso aqui é um tanto raro, mas acontece. Não aceitação de perdão. Não aceitação de perdão. O que é isso? Existem pessoas que tentam viver em um nível de santidade e justiça
que é mais elevado do que o que Deus espera dele. São pessoas que vêm para o gabinete e dizem: pastor, eu não posso ser perdoado. O que eu fiz é muito grave, pastor. O senhor não entende o que eu fiz, é muito grave. É tremendo o que eu fiz. Olha, isso não tem jeito, mas meu irmão, a Bíblia diz que se confessais o vosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Não, mas no meu caso, o que eu fiz é muito. Por trás deste pensamento aparentemente piedoso, há um ego inflado de orgulho, que acha que o que ele crê é mais forte do que a Escritura ensina. O que ele pensa, o que ele julga, tem mais poder, tem mais autoridade do que o que a Bíblia diz. E por não se perdoar a si mesmo, tem a sua alegria roubada. E por fim, falta de zelo. Falta de zelo. Jesus foi o homem mais feliz que já viveu mais alegre que já viveu neste mundo. A gente aprende isso em Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. Nós vimos isso claramente ensinado. É bom que você olhe esse texto, eu já disse isso várias vezes aqui, mas se você não tinha como provar que Jesus foi o homem mais feliz que já pisou na terra, está aqui a prova. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Ou seja, amaste a santidade e odiaste o pecado. Por causa disso, não porque tu era filho de Deus, não. Foi porque tu amaste ser santo e odiastes o pecado, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum de teus companheiros. Então nunca houve um homem tão feliz e tão alegre, nunca haverá, porque nenhum de nós vai conseguir amar tanto a santidade e odiar tanto o pecado. E aqui, o que eu noto de alguns crentes, é que eles até amam o que é bom, amam o que é certo, mas não odeiam o pecado. Não tem ódio pelo pecado. Como que a gente descobre isso? Em alguns debates, em momentos políticos, por exemplo, a pessoa abraça valores que são odiáveis para o Senhor por causa da filosofia que a pessoa crê, por causa do viés político que ele abraça. E você fica pasmo. Não, mas essa corrente filosófica, ou esse pensamento, defende as obras sociais, defende que se faça. Não, joia, tudo bem. E esse outro valor aqui de pedofilia, de casamento gay, esses valores, como é que. Não, isso aí não tem importância. Ou seja, ama o que é bom, tudo bem, tá aí, mas não odeia o que Deus odeia. Isso é falta de zelo. E por causa da falta de zelo, são crentes sem alegria. A tua alegria, neste caso em particular de zelo, ela vai ser diretamente proporcional ao teu zelo. Quanto maior o teu zelo, maior a tua alegria. Quanto menor o teu zelo, menor a tua alegria. Este assunto que eu abordei aqui com os irmãos amados nesta noite é um assunto bastante amplo, mas eu acho que esses são os pilares centrais para nós nos examinarmos. Você se considera alguém que tem a alegria, o fogo da alegria no Espírito Santo? Você sente isso? Ótimo. Se não, pode ser que você esteja em uma dessas categorias listadas aqui nesta noite. Que o Senhor nos ilumine, pois o reino de Deus não é coisa material. Ser parte do reino de Cristo não é comida nem bebida, não é ter carro, casa, esposa, filho, não é essas coisas. Mas é justiça, é querer a santidade e justiça. Paz e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor te encha de alegria em nome de Jesus. Amém.